Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 957. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Os trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva. Olha ele aí, cadê ele aí? Cadê o grande Michel Silva? Grande Michel Silva, é isso aí, boa noite. E é isso, estamos começando, quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar, e quero agradecer a você, de uma forma muito especial, você que está sempre conosco. Eu vou ler aqui para vocês os comentários do programa do dia 22. Diz assim, deixa eu ler aqui o que o povo escreveu. Selma Caires Neves. Boa noite, doutor Paulo. As aulas estão maravilhosas. Muito obrigado. Cristina Ranagusco. Boa noite, doutor Paulo. As aulas estão ótimas, com muitos ensinamentos. De Deus para todos nós. Deus abençoe com a cura desta gripe. Eu peço a mesma, porque até hoje eu estou com ela. Obrigado. Rana Ranagusco. Boa noite, doutor Paulo. Esperamos que esteja melhor quando ler essas mensagens. Deus abençoe e proteja a todos nós. Muito obrigado, gente. Deixa eu fazer um comentário aqui para você, enquanto a gente está lendo as mensagens. Quando você ouve o programa pela internet, pelo Facebook ou pelo YouTube, dá um joinha. Ou então faça um comentário, porque é sinal para o Facebook e para a internet que tem interesse. Então, quando a internet percebe que tem interesse, eles aumentam a quantidade de pessoas que possam assistir o programa. O programa chega até mais lugares. Então, é importante que você me dê o joinha, que você faça um comentário. De preferência, um comentário que tenha, que nem esses que eu estou lendo, sabe? Com carinho, com amor, com gratidão. E até mesmo com críticas, mesmo que sejam críticas que, se forem positivas, elas serão ouvidas, pensadas e rezadas. Então, eu agradeço demais o que vocês estão fazendo, tanto as orações que vocês fazem pelos programas, a intercessão que nós fazemos como comunidade de estudo, comunidade da igreja. E é importante que a gente saiba lidar com essas ferramentas novas que a internet nos proporciona. Então, o YouTube, o Facebook, quanto mais a gente interage com o programa, dando joinha, colocando mensagem, tanto mais o programa é apresentado, tanto mais ele é levado adiante. Aí existe um software que analisa isso tudo. E se software perceber que as pessoas estão gostando do programa, que as pessoas estão participando do programa, a internet aumenta a penetração desse programa naquele dia ou depois, mais para frente. Então, é importante que a gente participe disso também. Não sei se ficou claro. Acho que ficou claro, né, gente? Acho que ficou claro. Então, me ajude a evangelizar, me ajuda a chegar onde eu não consigo chegar. Abdonildo José. Boa noite, povo de Deus. Fazia tempo que eu não vi o Abdonildo José. Olha ele aí. Maria de Jesus Pereira Rosa. Sou ajudante de catequista. No próximo sábado, o tema é Luz do Mundo, Sal da Terra. Esse estudo é de muita sabedoria para os meus ensinamentos. Muito obrigado, meu irmão. Estamos aqui para isso. Estamos aqui justamente para partilhar aquilo que a igreja nos deixou guardado. Eu sempre falo, eu não trago nada de novo, eu não trago nada de meu, eu simplesmente pego do tesouro da Igreja Católica, esse tesouro infinito que a Igreja Católica tem, e passo para vocês uma parte, aquilo que eu consigo transmitir, tá bom? Muito obrigado, viu, gente? O Abdonildo José está falando, boa noite, doutor, tudo bem? Muita saudade. Chego tarde do trabalho, moro em Guarulhos e trabalho na Berrine. Meu amigo, você tem... É difícil mesmo, hein? Por isso não tenho conseguido assistir suas aulas ao vivo. Um abraço. Abdonildo, acontece que as aulas ficam realmente gravadas na internet. Então, se você não conseguiu chegar em casa a tempo de começar o programa,
Não tem problema, porque o programa ele está sendo vinculado pela internet e pelo Facebook e pelo YouTube. E fica gravado na rádio. Então, se você chega e acessa o Facebook da rádio, se você chegou, por exemplo, 9h30 da noite em casa, o programa já acabou. Mas se você acessar o Facebook da Rádio 9 de Julho ou o YouTube da Rádio 9 de Julho, você vai assistir o programa. Então, você não perde o programa. É importante que você tenha essa perspectiva pelo seguinte, porque muita gente acha que acabou o horário, não dá para assistir. Não dá para assistir mais pela rádio, não dá mais para ouvir o programa na rádio às 9h30 da noite. O programa acabou. Agora, pelo YouTube, pelo Facebook, o programa continua gravado. Então, você pode acessar o Facebook da rádio, o YouTube da rádio, e não esqueça de dar o joinha. Porque aí você leva o programa para outras pessoas também. Tá legal? Então é isso. O que mais? Não tenho conseguido assistir às aulas ao vivo. Um abraço bem grande para você também, tá bom? Magda Gonçalves Barbosa, catequese diária. Que bom que temos uma catequese diária, né? Que bom que a gente pode partilhar todos os dias, e é por isso que eu agradeço demais a Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse programa no ar. Agradeço do fundo do meu coração. Também agradeço a Rádio 9 de Julho, porque é o meio pelo qual nós estamos trabalhando, é o meio por excelência. O rádio aqui é o meio por excelência. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre, sempre grata, né, Marlene? Sempre grata. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo, paz e bem, muito obrigado, gente. Agora os outros comentários eu vejo, nós vamos partilhar na segunda-feira. Então é isso, nós estamos estudando no Catecismo da Igreja Católica, estamos fazendo um belo resumo a partir da pessoa do Espírito Santo. E a partir da pessoa do Espírito Santo, nós vamos relembrando vários pontos importantes, olhando pelo prisma do Espírito Santo. Então, eu acho que isso é uma forma bonita de fazer um belo resumo e de acolher as pessoas novas que estão chegando no programa, porque o programa, como você sabe, mudou de horário. Agora o programa é das 8 às 9h30 da noite. Por sinal, quero agradecer demais. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, deixa eu ver que dia. Hoje é sexta-feira, dia 24. Estou gravando esse programa do dia 31, na sexta-feira, dia 24. Ontem, a rádio comemorou 26 anos da sua reinauguração. Tive o privilégio de participar do programa das 3h da tarde, junto com o padre Aloísio, e quero agradecer demais a toda a equipe da rádio por essa oportunidade que a rádio deu para a Paróquia Nossa Senhora do Brasil. O horário que a Paróquia Nossa Senhora do Brasil comprou da rádio é uma oportunidade para todos nós aprendermos um pouquinho mais sobre o Catecismo da Igreja Católica. Então, a evangelização, que é o que promove a Rádio 9 de Julho, ela é uma realidade e deve ser uma realidade constante. Eu falei isso no programa de ontem e quero repetir para vocês hoje, porque eu acho que é importantíssimo a gente ter essa consciência. Nós vivemos num mundo absolutamente ideológico. Já expliquei isso para vocês. São 12 ideologias diferentes que fazem com que as pessoas pensem de forma completamente diferente do que as pessoas pensavam há 400 anos atrás. Muitas vezes as pessoas acham que isso é algo normal, algo bacana, uma evolução do pensamento humano. Então, essa é a imagem que nós temos, mas infelizmente não é. Então, o mundo foi sendo transformado a imagem e semelhança não mais de Deus. As sociedades estão sendo formadas debaixo de uma imposição anticatólica, anti-igreja e anticristo. Tanto é que se você hoje é considerado uma pessoa conservadora, você se torna inimigo público número 1. Ao contrário, se você for visto como uma pessoa liberal, você é visto como uma pessoa super moderna, super inteirada, uma pessoa que está de acordo com o tempo em que vive. Só que as pessoas esquecem que o liberalismo é uma ideologia. Não é algo que foi acontecendo naturalmente. Foi sendo imposta essa ideologia ao longo dos séculos.
E essa ideologia, ela é visceralmente anti-Deus, anticristão. Então, essa ideologia do liberalismo fala o seguinte, eu não preciso de Deus para nada. Eu não preciso de igreja para nada. Só com a minha cabeça eu posso dominar as situações. Eu não preciso de orientação de Deus, eu não preciso de leis, eu não preciso de mandamentos, eu não preciso de sacramento. Basta o meu racional. Veja, isso é uma superposição do racional. O racional, ele é extremamente importante. Tanto é que no evangelho de hoje, se você for pegar o evangelho do dia de hoje, do dia 24, você vai ver que Deus está falando para a gente usar a cabeça, para a gente aprender a analisar o mundo ao redor da gente com a nossa capacidade intelectual. O próprio Cristo está falando isso. Mas veja, uma coisa é você analisar o mundo com a sua capacidade humana, aprender a desenvolver essa capacidade humana. Outra coisa é você abandonar a ação que o Espírito Santo realiza em favor da nossa capacidade humana de entender as coisas. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é você desenvolver o seu potencial humano. Uma coisa é você desenvolver a sua capacidade humana que Deus deu para todos nós. Nós todos temos potenciais humanos que são naturais, nasceram conosco. Agora, esses potenciais humanos, mesmo bem desenvolvidos, eles são pequenos perto daquilo que Cristo quer para a gente, do que Deus quer para a gente. A nossa inteligência, ela foi feita por Deus, foi dada por Deus, mas para que ela também fosse iluminada pela ação do Espírito Santo. Porque se eu não permitir que a minha inteligência seja iluminada pela ação do Espírito Santo, eu não vou entender de forma adequada tudo o que acontece no mundo. Eu vou analisar de uma forma muito diminuída. Eu não vou analisar o lado espiritual que age. Por exemplo, eu não vou analisar as forças preternaturais, ou seja, os anjos agindo em favor da humanidade. Eu não vou analisar a ação de Deus em favor da humanidade. Eu vou olhar só os atos humanos por si só, sem perceber que por trás de atos humanos existe a influência de Deus, a influência dos anjos e a influência dos demônios. Então a nossa análise se torna uma análise muito tacanha, muito pequena, muito diminuída. Então é importante que você use o racional, mas você desprezar a ação divina em favor da humanidade e desprezar a ação angélica em favor da humanidade ou contra a humanidade é um erro colossal. E é exatamente isso que a ideologia do liberalismo prega. Eu não preciso de padre, eu não preciso de papa, eu não preciso de sacramento, eu não preciso de igreja, basta o meu racional. Essa historinha levou o mundo para 2 guerras mundiais. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, fora as outras situações terríveis que surgiram a partir daí. Então, você pega, por exemplo, um comunismo que é uma posição extremamente radical, o nazismo, que é uma posição extremamente radical, o fascismo, que é uma posição extremamente radical, nasce desse pensamento. Então, você começa a perceber que essas ideologias hoje são endeusadas. Por quê? Porque querem construir uma sociedade sem Deus. Então, mais do que nunca, a evangelização se torna imprescindível. E São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, prega o seguinte: nós devemos ensinar para este mundo Cristo, pregar para este mundo Cristo e Cristo crucificado. Você percebe? Por quê? Porque você está apresentando para o mundo aquilo que o mundo não quer ver. Então, Cristo não é um homem qualquer, não é um bom homem. Cristo não é um ser iluminado. Cristo é Deus que se faz homem para salvar a humanidade. Então, a função primordial da igreja é pregar Cristo e Cristo crucificado. Não é pregar qualquer outra coisa. O que a igreja deve pregar? Isso é documento da Igreja Católica. Isso aí é mandato de Cristo. Isso aí são 2000 anos de ação do Espírito Santo na igreja. Então, o que a igreja
primordialmente deve ensinar, viver e pregar é Jesus Cristo crucificado e Jesus Cristo que ressuscitou. É escândalo para o mundo de hoje falar de Jesus Cristo crucificado e Jesus Cristo que ressuscitou. Porque o mundo não acredita mais em Cristo, não acredita mais em Deus, não acredita mais no sobrenatural. Veja, então o mundo se fechou sobre si mesmo, sobre os pecados, sobre a maldade, sobre o egoísmo. Então, para você destruir, no bom sentido, essa mentalidade tacanha, essa mentalidade fechada, essa mentalidade que volta, que leva a humanidade lá para trás, porque quando Deus instituiu o povo dele de Israel há séculos, há milênios atrás, o povo daquela época, as civilizações daquela época, viviam de forma entregues ao demônio. Sabe? E o demônio, ele impõe uma ditadura brutal sobre a humanidade através do pecado. Então, Cristo vem libertar a humanidade de tudo isso. Só que hoje existe esse retorno a este passado, com essa roupagem liberal. Então, é importante demais que a gente possa evangelizar, com coragem, com destemor, com parresia, com a força do Espírito Santo. Então, essa realidade deve ser encampada por todos nós, principalmente nós leigos, porque o leigo, ele foi chamado, e a igreja ensina isso para a gente hoje em dia. Eu não vou lá dar os nomes dos documentos, porque senão fica muito chata a aula. Mas só para você ter noção do contexto. Sabe, os leigos, hoje em dia, a partir do Concílio Vaticano II, reconhecem o seu papel de evangelizadores. Não são os padres só que têm que evangelizar, não são os bispos só que têm que evangelizar, não é só o Papa que tem que evangelizar. Nós, leigos e leigas, precisamos arregaçar as mangas e evangelizar. Evangelizar este mundo que se afastou completamente de Deus. Por isso que nós estamos fazendo esse estudo do Catecismo da Igreja Católica. Por isso que faz 5 anos que nós estamos estudando, terminando quase o Catecismo da Igreja Católica, e logo em seguida vamos começar a estudar a história da Igreja, para que a gente perceba a ação do Espírito Santo em favor da evangelização, que de uns tempos para cá, justamente por efeito de ideologias, foi esquecida. Parece que não precisa mais evangelizar, parece que as pessoas não precisam mais conhecer Jesus. Basta você ser um bom homem e uma boa mulher. E o que é ser bom homem e boa mulher? Qual que é o parâmetro? Sabe, não dá um parâmetro para dizer o que deve ser bom homem e boa mulher. Cada hora, a modernidade apresenta parâmetros diferentes do que é ser bom homem e boa mulher. Você não tem um parâmetro mais fixo do que é o bem e do que é o mal. Quer dizer, tem o parâmetro, são os mandamentos. Só que essa sociedade ideológica, essa sociedade liberal, não aceita mais o parâmetro do bem e do mal que Deus nos apresenta. Essa sociedade liberal quer construir o parâmetro humano de bem e mal. E cada época esse parâmetro humano vai transformado, vai mudado, vai sendo transferido, mudado. Então, por exemplo, uma pessoa que é um bom trabalhador hoje, amanhã pode ser que não seja esse bom parâmetro. Porque amanhã quem vai tomar conta do trabalho é os robôs, as máquinas. Então, se o homem quiser continuar trabalhando, ele vai ter que se robotizar. Veja, isso é um absurdo. Mas isso vai ser o parâmetro que vai ser apresentado para a gente, já está sendo apresentado para a gente, como sendo o que é um bom homem. Um bom homem e uma boa mulher. É aquele homem e aquela mulher que vão se deixar robotizar, que vão se deixar misturar o seu corpo com peças mecânicas, com chips e tudo mais. Quer dizer, percebe? Aos poucos, nós vamos perdendo o parâmetro do que é verdade, do que é importante e do que é certo. Porque tirou Deus do centro. O liberalismo, assim como todas as outras ideologias que estão agindo no mundo hoje, sejam elas de centro, de direita ou de esquerda, tiraram Deus do centro. O homem passou a ser o centro.
E quando o homem passa a ser o centro, no fundo, o centro passa a ser definido pelos mais poderosos, pelos mais violentos, pelos mais criminosos. Então, nós precisamos resgatar para o bem da sociedade essa perspectiva cristã de mundo. Porque Jesus vem mostrar, vem revelar que Deus é Pai, que Deus é amor, que os mandamentos são importantíssimos, que os mandamentos são caminhos de felicidade, caminhos de plenitude, caminhos de justiça. Não é só indivíduo, é comunidade. Então, quando você perde essa perspectiva do que é certo perante Deus e deixa essa perspectiva do que é certo e de ser errado ser definido pelos homens, dando as costas para aquilo que Deus ensinou, nós entramos numa sociedade absolutamente violenta, injusta, agressiva e gelada. É isso que nós estamos encontrando na sociedade de hoje. O mundo em pé de guerra. O mundo onde o Oriente está invadindo o Ocidente para estabelecer no Ocidente uma visão mais anticristã ainda. Além de todas as ideologias. Veja, será que nós temos noção, por exemplo, do que é o COP30? COP30 não, isso que a ONU vem falando para a gente, que até 1930, as mudanças, 2030, as mudanças serão tão radicais que vai fazer com que o homem não precise nem mais trabalhar? Será que a gente sabe disso? Sabe? Então, a ONU apresentou para a humanidade, desde faz uns 5, 6 anos, um plano para 2030. A sociedade vai estar tão mudada, que a própria ONU fala isso, que vocês não vão ter nada e vão ser felizes. Essas mudanças que a ONU está propondo, você sabe disso? Você já ouviu falar sobre isso? Quer dizer, então nós precisamos conhecer essas coisas. Nós não podemos ficar inertes, indiferentes, diante dessa situação avassaladora que vem chegando sobre nós há 500 anos, desde Lutero. Desde Lutero, a Igreja Católica está sendo atacada covardemente, brutalmente. Desde o Iluminismo, a sociedade cristã, aí já não é mais só a Igreja, a sociedade cristã que a Igreja construiu está sendo dizimada no seu sentido mais filosófico, no seu sentido mais intelectual. Então, é um massacre brutal de tudo aquilo que Cristo ensinou, jogando tudo fora para construir uma sociedade sem Cristo. Uma sociedade onde o que é bom é definido pelos prazeres da humanidade. Então, é seríssimo. E a gente não tem a menor noção, muita gente não tem a menor noção do que está acontecendo. Não é COP30, COP30 é outra coisa. 2030, eu esqueci o nome desse processo, tem um nome específico. Em 2030, a sociedade vai estar tão transformada que vai estar tão robotizada, vai estar tão cheia de situações que a gente nunca imagina. Por exemplo, você pega a inteligência artificial. O que a inteligência artificial vai trazer de bom e o que a inteligência artificial vai trazer de ruim para todos nós? São questões que todos nós precisamos fazer, entender, compreender e apoiar o que é bom e combater o que é mal. Então, é importante que a gente não tenha uma vida alienada, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, quando você compreende que existe 12 ideologias que querem destruir o catolicismo, de todas as maneiras e de todas as formas, que atacam o catolicismo por fora e por dentro, que atacam a igreja por fora e por dentro. Se você não souber isso, se você não tiver a perspectiva do que essa gente está propondo, eles estão propondo que até 2030 o mundo vai ser completamente diferente do que nós conhecemos. Praticamente, eles querem que não tenha mais emprego, que a inteligência artificial assuma uma série de posições que nós, homens e mulheres, fazemos hoje. Eles estão propondo que exista todo um processo de robotização, que as empresas todas tenham robôs trabalhando e meia dúzia de pessoas coordenando computadores. E o resto da humanidade fica como?
Você percebe? Como é que os jovens vão ser inseridos nesse universo? Aí você percebe o que acontece na Europa. A juventude já está enfrentando essa situação tão adversa, aonde as máquinas e a inteligência artificial está dominando. E eles vão trabalhar como? Percebe? Então, veja, é impressionante tudo o que está acontecendo. Então, nós precisamos, atento a tudo isso, levar Jesus para esse mundo. E Cristo crucificado. Veja, que loucura isso. Se você for analisar friamente, será que esse é o melhor caminho? Levar Cristo crucificado para esse mundo que deu as costas para Cristo? Pois é exatamente isso que Deus nos pede para fazer. Porque quando a gente faz isso, nós nos colocamos debaixo da providência de Deus. É Deus quem muda a história. É Deus quem é o Senhor da história, não somos nós. Então, quando você aceita a evangelização como Cristo propõe, e que São Paulo percebeu de forma claríssima, e escreve para a gente isso, 1 de Coríntios 1, lê lá, 22, 23, 24, 25, você vai ver que nós preguemos Cristo e Cristo crucificado. Loucura para os pagãos e escândalo para os judeus. É exatamente isso que São Paulo fala. E é exatamente isso que nós temos que fazer hoje. Não é fazer esquema humano, não é fazer um monte de estruturazinhas humanas para tentar chegar numa humanidade que se afastou de Deus. O que nós precisamos é chegar como Cristo chegou, cheio do poder do Espírito Santo. Então, Cristo tocava as pessoas, Cristo curava as pessoas, porque Cristo, como homem, agia sob a ação do Espírito Santo. E a igreja tem que fazer exatamente isso. Parece que se perdeu esse contexto, parece que falar que Cristo cura hoje se tornou uma blasfêmia. Porque diante da tecnologia que a humanidade alcançou, falar que Cristo cura se tornou algo quase que um escândalo. E não é. Não é. Veja, Cristo andou por esse mundo e ele curava as pessoas. Literalmente, ele impunha a mão e curava. E depois que curava as pessoas, ensinava quem ele era. Ele evangelizava. Ele curava primeiro e depois ele evangelizava. Primeiro ele realizava curas, milagres, ele tocava as pessoas, ele ouvia as pessoas, ele amava as pessoas e curava essas pessoas. E mandou a igreja fazer a mesma coisa. Ide e curai as pessoas. Então Jesus fez uma série de curas físicas, mentais e espirituais na humanidade. E ele manda a igreja fazer a mesma coisa, e a igreja vai e faz. Você pega, por exemplo, Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 13. Diz assim, Jesus manda os apóstolos, os discípulos, irem pregar, expulsar os demônios e curar. E aí os apóstolos foram, os discípulos foram, obedeceram a Jesus e voltaram encantados porque os demônios eram expulsos e as pessoas eram curadas. E olha o que eles falam aqui, versículo 13. Expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Então Jesus ensinou os discípulos, ensinou a igreja a expulsar os demônios, curar os enfermos com óleo, porque era o que Jesus fazia. Jesus deu poder para essa igreja fazer isso. E eles foram, enquanto Jesus estava vivo, e fizeram isso. Jesus os mandou, e eles voltaram maravilhados com o poder que Jesus tinha dado para eles, de expulsar os demônios em nome de Cristo e curar as pessoas. Então, quando a gente fala que a gente tem que pregar Cristo e Cristo crucificado e Cristo ressuscitado, é justamente isso, é este poder que o Espírito Santo dá à igreja de fazer como Cristo fez. Porque o que é a igreja? A igreja é Jesus Cristo agindo no mundo hoje através dos sacramentos. Então Jesus cura, sim, na igreja, cura. Cada missa que você participa, você recebe uma cura, seja ela qual for, se você estiver aberto ao sacramento, se você estiver aberto à ação da graça. Então, quando a gente... Tá aí um ponto que eu discutia com o pessoal da Renovação Carismática,
de quem eu gosto muito, que eles falavam, olha, vamos celebrar uma missa de cura. Gente, toda missa é missa de cura, porque a presença de Jesus eucarístico, em corpo, sangue, alma e divindade, e Jesus continua curando. Você pega, por exemplo, todos os santos da igreja curavam. São Bento curava, os grandes santos da igreja curavam. Você pega qualquer história de santo e de santa que você pegar e ler, qualquer vida de santo e santa que você vê, você vai ver que eles impunham a mão e curavam as pessoas. Muitos deles. Por quê? Porque eles tinham o poder? Não, porque o Espírito Santo está agindo através deles. Por isso que é importante a gente entender a ação do Espírito Santo. Então, essa ordem que Deus dá para ir e curar é o sacramento, tanto da Eucaristia, quanto da unção dos enfermos. Curai os doentes. Veja, você pega, por exemplo, a carta de São Tiago. Eu vou ler para você aqui, ó. A carta de Santiago. Tiago 5, versículos 14 e 15. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Veja, sacramento da igreja, unção dos enfermos. Fazer o que Cristo fez. E Cristo, como homem, é Deus que se faz homem, ele curava como homem. E para ele curar como homem é porque ele estava cheio do Espírito Santo. É porque ele estava pleno do Espírito Santo. E o Espírito Santo movia Jesus neste mundo para fazer a vontade do Pai em favor da humanidade, para libertar a humanidade do pecado e dos efeitos do pecado. E um dos efeitos do pecado é a doença. Então não faz sentido um Jesus que não cure. Percebe? Como não faz sentido uma igreja que não cure em Cristo. Porque é mandato de Cristo. É mandato de Cristo. Ide e fazei. Curai as pessoas. Só que hoje as pessoas têm medo de propor cura em nome de Cristo. Nós, católicos, ficamos muito oprimidos por uma sociedade ateia e materialista que despreza esta capacidade sobrenatural que o Espírito Santo derramou na pessoa humana de Cristo e na Igreja Católica. É impressionante isso. É impressionante, quer dizer, como nós ficamos acovardados diante dessa realidade. Você vai fazer as pessoas da igreja, de certa forma, não todos, mas um grupo, porque a igreja é santíssima, a igreja é maravilhosa, a igreja foi instituída por Cristo, sustentada pelo Espírito Santo e querida pelo Pai. Então a igreja é santíssima. Nós é que cometemos os erros dentro da igreja. A igreja como instituição, ela é santíssima, mas nós não estamos santos ainda. Veja, e um dos mandatos que Cristo dá a nós como igreja é curar as pessoas. Sabe, os presbíteros receberam de Deus este poder através do sacramento da unção dos enfermos. Tanto é que quando uma pessoa está doente, gravemente doente, a gente chama o padre para o padre dar a unção dos enfermos. E o padre ministra essa unção dos enfermos. É um sacramento. É o padre e o bispo que pode ministrar a unção dos enfermos. Só o padre e o bispo. O leigo, não. Nós, leigos, não podemos ministrar a cura com óleo, o sinal da cura com óleo santo. É só o presbítero, é só o padre e o bispo que pode, com o óleo santo, ungir a testa do enfermo e pedir a cura desse enfermo. Esse enfermo, ele pode ser curado fisicamente, de uma doença grave, inclusive, ou ele pode receber a força para enfrentar essa doença grave que ele está acometido, sem entrar em desespero. Gente, quando nós estamos doentes e velhos e idosos,
nós nos sentimos cada vez mais frágeis. E essa fragilidade que a doença traz, isso é impressionante. Eu não sei se você já sentiu isso, porque muitos de nós não estamos tão velhinhos assim. Mas quando nós sentimos a idade chegando, quando nós sentimos o peso da idade, o peso da doença, a fragilidade incomoda demais o ser humano. Esta fragilidade incomoda demais o ser humano. Nós nos sentimos quase que abandonados por Deus. Parece que Deus abandonou a gente. Então nós não conseguimos ter força física, a doença vai debilitando a nossa paciência, o nosso carinho, a nossa dedicação, nós ficamos cada vez mais tristes, revoltados, corremos o risco, inclusive, de nos afastar definitivamente de Deus. Sabe, a doença não permite que você tenha aquela disposição de rezar, aquela disposição de interceder, aquela disposição de humildade. A doença debilita o ser humano. Então, a ação da unção dos enfermos, ela é primordial. Quando você recebe a unção dos enfermos, você está recebendo da igreja, ou seja, de Cristo, a força sobrenatural para enfrentar essa situação que Deus sabe muito bem que é difícil para todos nós. Tanto é que Jesus, quando agia no mundo, quando andava pelo mundo visivelmente, ele se aproximava demais dos doentes, porque ele sabe, como Deus que é, o que a doença faz com o ser humano. Então, Jesus, ele era muito próximo de quem sofre, muito próximo da pessoa doente, muito próximo do fragilizado pela doença, pela idade. Jesus entende a nossa pequenez diante dessa situação tão dura que é doença e velhice. A fragilidade da velhice, a solidão da velhice, o abandono que nós sentimos, tanto dos outros quanto das nossas forças. E orgulhosamente nós achamos que nunca chegaríamos nesse ponto. Então, quando nós nos debatemos com a doença, nós percebemos que nós não temos força. Aquilo que nós tínhamos quando jovem, aquela força não dura para sempre. Aquela saúde não dura para sempre. E quando nós temos muita saúde e muita força, a gente acha que pode tudo. E, de repente, você se depara com a verdade. Nós não podemos tudo, mesmo tendo toda a força e toda a juventude. Mas, na velhice, isso fica claríssimo. Isso faz com que o nosso coração se torne apertadinho, machucadinho. Nós nos sentimos até traídos. Porque eu estou doente, eu estou velho. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais a força, a paciência, a disponibilidade que eu tinha. Eu me deparo com a minha fragilidade e me sinto traído, até mesmo por Deus. Por isso é extremamente necessário a ação da unção dos enfermos. Porque você pegar no leito de uma doença grave e rezar um terço, é bem difícil, viu? É muito difícil. Eu estou vendo aqui por mim, essa gripe que eu estou há quase 2 meses com esse mal-estar aqui terrível, o quanto isso está me afetando na minha vida religiosa, na minha vida de oração, na minha vida de intercessão, na minha vida de formação. O quanto isso me afeta na minha vida de estudo. Sabe, teve dias que eu tive que dormir, marquei paciente, eu tive que abandonar estudo, abandonar tudo, porque meu corpo não está suportando. Se Deus quiser, agora eu apertei tudo que eu podia apertar e vamos cancelar o plano que eu não estou mais e contratei um plano novo e estou esperando esse plano de saúde chamar a gente, dar o cartão verde para a gente poder começar a participar desse plano. Então, a minha família vai poder participar direto, sem carência. Eu vou ter que entrar na carência. Porque fazem muitos anos que eu não tenho plano de saúde. Então, quando eu estiver fora dessa carência, eu vou fazer exames para ver o que está causando toda essa fragilidade em relação a essas gripes constantes. Porque isso vai debilitando a gente. Gente, eu tenho um dia de estudo, o meu dia é dividido em trabalho, estudo, oração. Tem dias que eu não consigo fazer absolutamente nada. E quando você não faz nada, não é legal. Cabeça vazia, oficina do inferno, oficina do demônio. Então é terrível.
Então, Deus sabe disso, Deus sabe a nossa fraqueza, Deus sabe a nossa fragilidade, Deus sabe o quanto nós precisamos do seu poder, da sua força, do seu amor, da sua cura. Então, Deus, ele promove a cura física através da unção dos enfermos, que só o padre e o bispo podem nos proporcionar no leito. Quantas pessoas que foram profundamente curadas fisicamente e espiritualmente a partir da unção dos enfermos? Quantas pessoas? A igreja tem uma série de relatos de curas de pessoas que estavam em doenças muito graves, até terminais, que foram curadas fisicamente ao receberem a unção dos enfermos. Isso é importantíssimo. Vamos pegar de novo o Tiago, porque isso aqui tem que ficar claro para a gente. Veja, a gente não pode achar que as coisas são como a gente acha, como a gente pensa ou como a televisão mostra. As pessoas têm medo da unção dos enfermos. Eu vou morrer. Todos nós vamos morrer, gente. Todos nós vamos morrer. Então fala aqui, Tiago. Cadê? Deixa eu achar aqui, peraí, que eu perdi. Quem pode receber o sacramento? Eu perdi. Sacramento da ordem? Não, sacramento da... Aqui. Sacramento da... Tá aqui, achei. Viático. Alguém dentre vós está doente? Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Marca aí. Tiago 5, versículos 14 e 15. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. Essa é a unção dos enfermos. Então, alguém está doente? Chama o padre, chama o cardeal, chama o bispo, chama quem for. Chama, se você tem acesso, chama. Sabe, os sacerdotes, eles têm a obrigação de ir ministrar o sacramento da unção dos enfermos. Sabe, Tiago dá esse esclarecimento claríssimo para a igreja inteira e para a cristandade inteira da importância do sacramento da unção dos enfermos. Inclusive, cura fisicamente. Se não curar, dá forças para enfrentar aquela fase difícil da vida. Veja, alguém dentre vós está doente, mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor. Por isso que eu falo, gente, nós precisamos voltar a pregar Jesus Cristo. Jesus Cristo, morto na cruz, crucificado e ressuscitado. É isso que nós somos chamados a fazer, porque assim nós estamos levando a cura para a humanidade. Cura física, cura espiritual, cura da sociedade. O caminho é Cristo, não tem outro caminho, gente. Não existe. Deus não deu outro caminho para a humanidade para que a humanidade pudesse ser salva. E ser salvo significa ser curado. Curado do pecado e dos efeitos que o pecado deixou sobre nós. Percebe? Por isso a importância dos sacramentos da Igreja Católica. Vou ler de novo. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Veja, então, a unção dos enfermos, ela é importantíssima. Tem certas situações que a pessoa está tão doente que ela não consegue falar. Quando ela recebe a unção dos enfermos, ela recebe o perdão dos pecados. Veja, então, pelo amor de Deus, para com essa bobagem de vai morrer, vai assustar o paciente. Deixa o padre vir dar a unção dos enfermos. Se você entrar no hospital, peça no hospital, olha, eu quero receber a unção dos enfermos.
Mesmo que você saiba que você está com uma doença grave, eu quero receber, principalmente, eu quero receber a unção dos enfermos. Entende? Então é importante. Aqui, ó, número 1527. O sacramento da unção dos enfermos tem por finalidade conferir uma graça especial ao cristão que está passando pelas dificuldades inerentes ao estado de enfermidade grave ou de velhice. Então, eu acabei de falar para vocês a dificuldade que é você ficar cada vez mais idoso e cada vez mais doente. Então, vamos continuar. Veja. O tempo oportuno para receber a sagrada 1528. O tempo oportuno para receber a sagrada unção é certamente aquele em que, devido à doença ou à velhice, o fiel começa a se encontrar em perigo de morte. Sabe, eu vou fazer uma cirurgia de implante capilar. Não precisa pedir a unção dos enfermos. Eu vou fazer uma cirurgia de remoção de um dente incluso, não precisa pedir a unção dos enfermos. Mas quando você está diante de uma doença séria, você tem que pedir a unção dos enfermos. Sabe? Cada vez que um cristão cair gravemente enfermo, pode receber a unção dos enfermos. Sabe? Uma doença que não precisa ser uma doença grave, pode receber a unção dos enfermos. Eu fico imaginando no tempo do Covid, se lembra? Em que a gente ficou isolado de todo mundo. Quantas pessoas passaram por essa fase, inclusive morrendo, sem poder receber a unção dos enfermos? Cara, isso foi uma das coisas que mais me doeu. Além de perder um monte de gente, essas pessoas que estavam morrendo no Covid não podiam receber a unção dos enfermos. O padre não podia ir lá dar a unção para os enfermos. E não podia dar o viático. O que é o viático? O viático é a última Eucaristia que a pessoa recebe antes de morrer. Eu tenho medo da morte. Gente, a morte faz parte da vida. A morte é essa passagem. Sabe? Veja, a gente precisa aprender a viver e aprender a morrer. Duro isso, né? É difícil. Eu sei que é difícil. Mas a gente precisa aprender a viver e aprender a morrer. Vamos entender? Porque é super importante entender isso. Veja, a vida nós recebemos de Deus. Quem dá a vida para a gente é Deus. E junto com a vida, Deus dá tudo. O dono de tudo é Deus, não sou eu. Eu sou administrador. Isso é aprender a viver. Então, Deus me dá o dinheiro pelo meu trabalho. É Deus quem me dá. Deus me dá saúde, Deus me dá inteligência, Deus me dá vontade, Deus me dá memória. Hoje, por sinal, hoje eu fui dormir um pouquinho mais tarde e acordei, que eu tenho que acordar às 6 horas para levar todo mundo para os seus respectivos lugares, né? E depois voltar para o meu consultório. Então, bateu lá o despertador, eu não ouvi, a minha esposa veio e me acordou. Ela me acordou e falou, vamos, Antônio Paulo, levanta, tá na hora. Eu olhei para ela e falei assim, que dia é hoje? Eu pensei que era sábado, já não sabia que dia que eu estava. Por causa desse negócio de gravar programa, cada hora é uma data. Eu tô gravando o programa do dia 31, no dia 24. Então eu perdi a noção do tempo. Eu acordei sem a menor noção do tempo. Que dia é hoje? Quando ela me acordou, eu falei, mas que dia é hoje? Eu não tinha noção que dia que era. Veja, a memória. Como a memória é importante. Como a memória ela é essencial na vida da gente. Sem memória eu não tenho noção de quem sou, de onde estou. Veja, o envelhecimento vai tirando também da gente a capacidade da memória. A minha mamãe, 90 e poucos anos, ela perdeu a noção de muita coisa. Senilidade. Ela perde, ela esquece, ela perde, graças a Deus ela está viva. Mas ela perdeu aquela vivacidade de memória que ela tinha. Está perdendo. Veja, então, quantas coisas Deus nos dá. E todas essas coisas são dádivas de Deus, pertencem a Deus. E quando Ele nos dá, nós não somos donos.
Porque o dono é Deus. Somos administradores. Então eu tenho que viver de acordo com aquilo, administrar de acordo com a vontade do dono, que é Deus. Só que, como fala aquela parábola, né? Toda hora tem essas parábolas no Novo Testamento, né? O Senhor está demorando para voltar e os seus empregados acabam achando que eles se tornaram dono da casa. Então, o Senhor saiu, foi fazer uma viagem e deixou a casa, deixou as terras onde ele mora e tudo mais, para que os empregados tomassem conta. Como esse senhor está demorando para chegar, os empregados começam a achar que eles são os donos. E é exatamente isso que acontece com a gente. Porque o dono de tudo que nós temos é Deus. Como Deus demora para chegar, ou seja, quando nós vamos vivendo, esquecendo que Deus é o Senhor de tudo, nós passamos a tomar posse das coisas como se fossem nossas. E todas as coisas, desde a saúde, da memória, da inteligência, do dinheiro, dos bens, tudo é de Deus. E Deus deu para que a gente administre por nosso bem, para o bem da igreja e para o bem das pessoas. Isso é saber viver. E quando eu faço isso, e quando ponho isso em prática, eu vou morrer em paz. Isso é saber morrer. Então, veja, não é viver como nós estamos vivendo hoje, essa sociedade que não tem mais Deus, por causa de 12 ideologias. 12. Então eu ganho dinheiro, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Não, o dinheiro não é seu. Deus te deu através do seu trabalho. É a providência de Deus que te permitiu ter saúde, ter inteligência, ter formação, ter estudo para capacidade, para você poder trabalhar. E ter emprego. Porque hoje em dia parece que você ter uma empresa é coisa de bandido. Se não tem empresa, não tem emprego. E se não tem emprego, você não ganha dinheiro. E aí? Então essa visão revolucionária, ela é péssima. Não é porque tem empresários que são maus que aquilo que eles estão fazendo é mal em si mesmo. Uma empresa bem gerida é uma empresa que gera empregos, gera impostos, gera um monte de coisa para o bem da humanidade. Então nós precisamos resgatar essa visão sadia das coisas. E tudo é dádiva de Deus. Tem empresários maus? Tem, claro. Como tem empregados que são terríveis. Que roubam, que enganam, que corrompem, que destroem o ambiente. Sabe, não é só um grupo. Somos nós todos seres humanos que temos a ação do pecado em nós. Então, saber viver é exatamente isso. É descobrir as consequências terríveis do pecado. Descobrir que dependemos de Deus para tudo. Descobrir que precisamos estar na igreja para sermos curados, santificados e refeitos por Cristo através dos sacramentos. Quando a gente vive isso, a gente aprende a morrer. Porque eu estou aprendendo a morrer desde pequeno. Quando eu descubro que o dinheiro que eu tenho não é meu, é de Deus, eu estou morrendo para o dinheiro. Eu estou morrendo para o perigo que o dinheiro pode causar na minha vida. De achar que eu sou o cara porque eu tenho muito dinheiro. Que eu sou melhor que os outros porque eu tenho muito dinheiro. Que eu sou mais inteligente que os outros porque eu tenho muito dinheiro. Que eu posso dominar os outros por causa de ter muito dinheiro. Que eu não preciso fazer mais nada, que o dinheiro faz tudo por mim. Isso não é verdade, gente. Isso é demônio. O dinheiro foi dado para que a gente pudesse ter uma vida boa, santa, para o bem da gente, para o bem da família da gente, para o bem da igreja e para o bem da humanidade. Deus vai cobrar o que nós fizemos com o nosso dinheiro, porque é dele. Ele nos emprestou. Administra aí. Daqui a pouco eu volto. Percebe? Então, essa realidade precisa ser ensinada e vivida. O dinheiro em si não é bom nem mal, mas a prisão que eu possa cair por causa do dinheiro é má. E assim com o orgulho, assim com a vaidade, a beleza, ela deveria ser uma fonte de evangelização. E o que acontece com a beleza humana hoje em dia? É usada para todo tipo de mal. Esse é a melhor forma de viver? Claro que não. Então, eu preciso aprender a viver. Aprender a viver é viver em Deus, por causa de Cristo, no poder do Espírito Santo.
Se eu viver isso, se eu buscar viver isso, eu vou aprender a morrer. Porque eu já estou morrendo. Morrendo para as paixões, morrendo para os pecados, morrendo para o orgulho, morrendo para a cobiça, morrendo para a impureza. Veja, é uma série de mortes. Você percebe? Então, eu vou aprendendo a morrer, eu vou aprendendo a entender que a minha vida está lá no céu com Deus. Isso aqui é só uma passagem. Então, se eu estou aprendendo a morrer, eu estou no caminho certo. Então, se eu estou diante da morte, eu preciso receber a ajuda de Deus, porque, apesar disso tudo, eu continuo fraco e frágil. E quando eu estou diante da minha fraqueza e da dor da doença, e do cansaço e do mal-estar, e do enjoo, e da dor de cabeça, e da dor no corpo inteiro, e daquelas dores terríveis de doenças terríveis, eu esqueço tudo. Então eu preciso da força de Deus mais ainda. E aí Deus chega com a unção dos enfermos e com o viático. É a última Eucaristia que você vai comungar antes de ir para o céu. Então veja aqui, Cristo o médico, é Ele que cura. É Ele que cura. Vamos achar aqui, ó, viático, número 1524 do Catecismo da Igreja Católica. Aos que estão para deixar esta vida, a Igreja oferece, além da unção dos enfermos, a Eucaristia como viático. Quer dizer, essa última Eucaristia que você vai comungar é o viático, é o que vai te preparar para essa passagem, junto com a ação da unção dos enfermos. 2 sacramentos. Recebida nesse momento de passagem para o Pai, a comunhão do corpo e sangue de Cristo tem significado e importâncias particulares. É semente de vida eterna. Veja, então, eu estou diante daquele momento crucial da vida, que é a passagem da vida para a vida eterna. E eu não vou receber Jesus na Eucaristia? Meu Deus. E eu não vou receber a unção, a unção dos enfermos? Meu Deus, que loucura. Que insanidade. Segundo as palavras do Senhor, quem se alimenta com a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 54. Sacramento de Cristo morto e ressuscitado, a Eucaristia é aqui o sacramento da passagem da morte para a vida. Deste mundo para o Pai. Assim como os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia constituem uma unidade denominada sacramentos de iniciação cristã, pode-se dizer que a penitência, que é a confissão dos pecados, a sagrada unção e a Eucaristia, como viático, constituem, quando a vida cristã chega ao seu término, os sacramentos que preparam para a pátria ou sacramentos que consumam a peregrinação. É o que São Paulo fala: vivi este mundo, batalhei neste mundo, agora me espera a glória de Deus. Então veja, é extremamente importante receber o viático. O que é o viático? O viático é a última comunhão que você faz. E essa é uma comunhão especialíssima, porque te prepara justamente, já não tem mais o que fazer. Humanamente você já está no finalzinho. E todos nós vamos passar por isso, gente. Você, eu, todos nós. Por isso que não precisa ter medo se nós vivermos perante Cristo, perto de Cristo, sob os sacramentos. Se eu aprendi a viver, eu vou aprender a morrer. Porque a vida é uma constante, a vida são pequenas mortes constantes. Veja, você cria um filho, aí o filho casa e sai de casa, é uma morte. Aquele filho que estava do seu lado o tempo inteiro, agora já tem a casa dele. Você vai reencontrá-lo, vai ver, ele vai ter os seus netos e tudo mais, mas é uma morte. Você tinha um emprego, perdeu o emprego, é uma morte. Você tinha uma empresa, a empresa quebrou, nossa, e que morte. Você tem o seu papai ficou velhinho e morreu. Percebe? Então, a vida, ela é uma sucessão de pequenas mortes.
Então, eu preciso aprender a viver a vida e a viver a morte. Em Deus, em Cristo, sobre os sacramentos da Igreja Católica. Sabe, quando eu estou doente, a doença pode ser, inclusive, curada fisicamente com a unção dos enfermos. Mas a unção dos enfermos também me fortalece para essa passagem, junto com essa última Eucaristia que a Igreja chama de viático. Então, a Igreja nunca abandona o ser humano. Você percebe? Os sacramentos da Igreja Católica, eles estão dispostos de tal forma na Igreja, Cristo estabeleceu esses sacramentos de tal forma na Igreja, que acompanha o ser humano desde o momento do seu nascimento, com o batismo, o sacramento do batismo. Depois o ser humano cresce um pouquinho, faz a primeira Eucaristia, comunga Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Confessa os seus pecados para receber de volta a graça santificante que os pecados pessoais graves afastam da gente. Aí ele casa, já está mais... Aí ele recebe, está um pouco mais velho, recebe o crisma, que faz com que ele possa ser um homem de Deus, que faça com que ele possa ser uma mulher, que ela possa ser uma mulher de Deus, uma mulher da igreja, uma mulher que pregue, que ensine, olha os leigos aí. Depois fica mais velho, vai ser padre ou vai se casar. 2 sacramentos. E depois vai ficando velhinho, vai recebendo a unção dos enfermos para ter força para enfrentar as dores e as dificuldades da velhice com as suas doenças. E também, quando chegar no final da vida, a unção dos enfermos não é só para a morte, é para enfrentar as dores da doença e da velhice, em casos necessários, de doença mais grave. Pode curar a doença, mas a velhice e a fraqueza continua. Precisa da ação da unção dos enfermos. E aí depois, no finalzinho da vida, você pode receber de novo essa unção dos enfermos, junto com o viático, que é a última Eucaristia, que vai te preparar justamente para essa ida para Deus. Nós fomos criados para irmos para Deus. Tá bom? Duro, né? E ao mesmo tempo, lindíssimo. Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.